Vamos agora para o ramal de ventilação. O ramal de ventilação, ele é essa tubulação, né, que interliga o ramal de descarga de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de ventilação. Qual a importância, né, desse ramal de ventilação? Esse ramal ele vai permitir, né, que os gases provenientes e gerados dentro da tubulação tenham um escape, né, que sejam conduzidos para a atmosfera sem que retorne para dentro dos ambientes, causando aquele mau cheiro, né, característico de muitos banheiros que são feitos, né, sem um projeto de esgoto. Então, quais são as recomendações para o ramal de ventilação? Ele deve ser instalado com um aclive, ou seja, aclive é uma inclinação para cima, né? Daqui, desse ponto até aqui, ele precisa ter uma inclinação, né, positiva, ou seja, subindo de uma inclinação mínima de 1%, né? De modo que qualquer líquido que venha a entrar nessa tubulação possa retornar para o ramal de descarga ou ramal de esgoto pela ação da gravidade, certo? Ou seja, que ele possa retornar naturalmente para essa tubulação. Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, temos aqui um ramal de descarga proveniente desse ralo sifonado. E antes desse ralo, né, essa tubulação de ventilação, que é o chamado ramal de ventilação, que irá conduzir esses gases, né, até uma coluna de ventilação, que é essa roxa aqui, coluna de ventilação. Como aqui nessa imagem, podemos observar, né, que a distância mínima entre a caixa sifonada e, né, a conexão para o ramal de ventilação, a distância mínima tem que ser de 2 vezes o diâmetro dessa tubulação aqui. Então, vamos supor que essa tubulação seja de 50 milímetros. Então, essa distância da caixa sifonada até o ramal de ventilação tem que ser de, no mínimo, 100 milímetros. Ou seja, 10 centímetros. No mínimo. A mesma informação que você pode verificar aqui. Porém, lá na outra imagem está em planta baixa. Mas a regra é a mesma. A caixa sifonada até o ramal de ventilação tem que ter uma distância mínima de 2 vezes o diâmetro da tubulação. Vamos agora para a coluna de ventilação. A coluna de ventilação nada mais é do que a tubulação vertical destinada a conduzir os gases para a atmosfera e vice-versa, possibilitando assim uma circulação de ar dentro das tubulações dos ramais de esgoto. As recomendações é que a sua extremidade superior, ou seja, que essa parte superior dessa coluna de ventilação, ela deve ultrapassar o telhado ou a laje da cobertura em no mínimo 30 centímetros. Bom, no caso de lajes utilizadas para outros fins, como por exemplo, né, lajes com terraço para estender roupas ou com uma área de convivência, e quando tem essas situações onde a laje tem outras utilidades, a extremidade superior, né, dessa coluna de ventilação, ela deve ser localizada, deve estar a uma altura mínima de 2 metros, para que, né, a saída desses gases não venham a prejudicar a convivência nesses espaços. Outra recomendação para a coluna de ventilação é que elas devem ser verticais e com diâmetro uniforme, assim como os tubos de queda, sendo que em casas, né, em residências de apenas um pavimento, comumente adota-se como diâmetro o valor de 50 milímetros, e em edifícios com mais de 2 pavimentos, o mínimo é de 75 milímetros. Veja aqui o exemplo. Aqui um exemplo de um telhado, ou seja, o topo dessa coluna de ventilação tem que estar no mínimo 30 centímetros do telhado ou da laje, quando ela não tem nenhuma utilidade a não ser
a de coberta, e quando a laje é utilizada para outros fins, como terraço, essa altura da coluna, né, da extremidade da coluna de ventilação tem que estar a no mínimo 2 metros de altura. Temos aqui uma imagem, né, de um projeto real, mostrando a interligação entre essas partes, essas tubulações de esgoto. Temos aqui o ramal de descarga do lavatório. Então, essa tubulação vem lá do lavatório, da pia do banheiro. Temos aqui o ramal de descarga da bacia sanitária, ou seja, o vaso sanitário. Essa água, o efluente do lavatório, ele vai em direção à caixa sifonada, que está localizada aqui. E da caixa sifonada, ela provavelmente está recebendo água também do chuveiro. E daqui, conduzindo para o encontro o ramal, né, da bacia sanitária. Para depois, a partir daqui, ser considerado um ramal de esgoto, certo? Ou seja, o ramal de esgoto é quando recebe efluentes de mais de um aparelho sanitário. Aqui também podemos observar o tubo de queda, onde ele está recebendo aqui essa tubulação, esse esgoto aqui, e aqui um tubo de ventilação.